aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam fazendo o quê? O que eles faziam? Diga o mais alto que você puder. Amém. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor graça, concentração, que nada, absolutamente nada nos distraia nesse período que estaremos aqui. Que o nosso coração, a nossa mente, tudo esteja voltado para entender o que a sua palavra nos propõe, o que ela nos oferece, o que ela nos entrega, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor venha sobre nós de uma forma sobrenatural, e que a revelação do teu texto, um texto que já lemos, relemos, mas que haja algo muito novo para nós nesses versículos, nesse texto proposto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, existe um atributo de Deus, que entre tantos atributos que Deus tem, existe um que é sensacional, e ele nos possibilita o recomeço. Deus é bom, Deus é Pai, são atributos de Deus. Mas existe um atributo de Deus que é o que possibilita a gente a acordar todo dia e acreditar que amanhã vai ser melhor que ontem. Esse atributo mais próximo que a gente chega dele é chamá-lo de favor imerecido. Graça de Deus. E a graça de Deus, ela não é de graça. A graça de Deus não vem para validar uma vida dissoluta, distante do evangelho, dos princípios, das cercas, das morais propostas pelo texto bíblico e pela doutrina cristã. Mas a graça, ela serve para nos aperfeiçoar e nos sustentar em meio ao processo. Tudo que Deus vai fazer na sua e na minha vida é fruto de processo, amém, irmãos? Glória a Deus. Tudo é processo. Uma criança leva 9 meses para nascer. Uma semente, ela enfrenta todos os processos que ela precisa enfrentar para se tornar uma árvore frondosa. E o processo de aperfeiçoamento de cada cristão, de cada pessoa que está aqui, da mais nova à mais velha, todos nós estamos em algum tipo de processo. A grande questão é a gente se situar, nos encontrar. Antes de você definir para onde você vai, é extremamente importante e inevitável que você defina a sua localização atual. Quem não sabe aonde está, também não sabe para onde está indo. E a graça, ela serve para isso. Ela clareia uma visão acerca de nós mesmos. E a espiritualidade tem a ver com autoconhecimento, sim. Espiritualidade tem a ver com esse diálogo comigo mesmo, com essa honestidade que eu me ofereço para traçar um diagnóstico acerca de quem eu sou, para mim mesmo. E nesse texto, a gente vê algo tão glorioso, e a graça de uma forma tão explícita. Porque no tempo em que Jesus veio, Jesus é o único homem que podia escolher o tempo de nascimento, o local de nascimento, a época em que fosse nascer. E ele escolheu o tempo mais confuso e complexo da história da humanidade. A humanidade vinha de um colapso depois do Império Grego, e os gregos fizeram coisas barbárias, tremendas na história da humanidade. Obrigado. Som. Ai. Ei, esse aqui é mais evangélico do que esse outro aí. E os gregos, eles se impuseram sobre o mundo através do poder bélico, através da cultura e tantas outras coisas, e tantos filósofos e pensamentos e pensadores gregos que a gente conhece. E nesse período, aquela página branca da Bíblia, aquela página que divide o Velho Testamento e o Novo Testamento, a gente tinha um período muito escuro no mundo. Existiam civilizações que se alimentavam de fetos humanos. Os ninivitas, por exemplo, rasgavam as barrigas, as madres das mulheres grávidas e se alimentavam de fetos, como se aquilo fosse uma libação, um prato principal da noite. Logo em seguida, a gente tem uma troca de poder no mundo. Os romanos assumem o poderio do mundo, se tornam a grande expressão bélica, poderosa do mundo. Só que algo acontece. Os gregos, eles colonizaram o mundo. A língua, o dinheiro, o sistema político, tudo foi estabelecido ou criado de certa forma por eles. Mas os romanos, ao invés de estabelecerem uma cultura, eles compraram a cultura grega. Nasce uma cultura chamada greco-romana, e os romanos surgem então como um poderio no mundo. Israel, essa nação em que Jesus nasceu, em que esse fato acontece, não tinha nenhum tipo de expressão, nem nação eles eram. Eles estavam subjugados por um império também cruel, que eram os romanos. Eu quero que você pense comigo, para a gente criar um background para a nossa reflexão. Pensa comigo, um imperador dar uma ordem para pegar todas as crianças de 0 a 2 anos
Imagina a polícia entrando nas creches, entrando nos shoppings, entrando nas igrejas e tomando do colo da mãe, tomando do colo do pai, crianças de 0 a 2 anos. Para quê? Para assassinar todas essas crianças no meio da praça à luz do sol. Foi isso que o imperador romano fez. Você imagina o céu de uma cidade assim? O clima de uma cidade dessa? Jesus veio nesse tempo em que a política não favorecia a sua mensagem, em que o estado social não favorecia a sua mensagem, em que não havia nada que favorecesse aquilo que ele veio trazer a nós. Um reino que não vem com aparência visível, que não é comida nem bebida, mas um reino que está dentro de você e de mim. Uma boa notícia no meio de más notícias. Um povo que não tinha autonomia, nem língua mais tinha. Eles tiveram que desenvolver um dialeto chamado aramaico, para que se aproximasse ao máximo daquilo que eles tinham como cultura, como herança intelectual, espiritual. E aí, nesse tempo em que Jesus aparece, ele aparece num tempo de fome, onde boa parte dos israelitas faziam uma refeição por dia. Eu trabalhei 10 anos com Morumbala, África, um lugar lá na Zambésia, na divisa com Malawi, um dos menores IDHs do mundo. E eu pude ver qual é a dinâmica de quem faz uma refeição por dia. E é difícil, é complicado. Esse tempo, boa parte das pessoas faziam uma refeição por dia. É muito fácil hoje você ver gente trabalhando com carpintaria e prosperando. Sim ou não? Amém? Vocês estão comigo? É muito simples você ver gente trabalhando com a pesca. Eu morei em Itajaí há alguns anos, o maior porto pesqueiro da América Latina. Por um tempo foi. E eu vi gente prosperando sendo pescador. Mas nessa época aqui não, André. Nessa época aqui o povo trabalhava para comer. Nessa época aqui o povo trabalhava pela sobrevivência. E aí olha o interessante, eu quero que você pinte essa imagem na sua cabeça. Jesus entrando numa vila de pescadores. E eu acredito que todo mundo aqui conhece o litoral. E você sabe que é impossível você entrar numa vila de pescadores e ver só 2 barcos. É impossível. Numa vila de pescadores você vai ver tudo. Você vai ver talvez uma parte gastronômica da cidade, os restaurantes ali. Imagina comigo. Vamos tentar trazer isso para um aspecto contemporâneo. Imagina uma vila de pescadores onde tem o cara vendendo a capinha do celular, onde tem o cara tocando teclado e cantando com aquele teclado desafinado, pi, pó, 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 pó. E aquele frevo, aquela música, aquele trem que você não sabe que ouve, aquela montoeira de fumaça, aquela doideira. Jesus entra no meio daquela doideira. Só que como se não bastasse, tinha uma multidão seguindo ele. Então se lá já tinha muita gente, ele trouxe mais gente ainda. Gente de tudo que é jeito. Gente gorda, feia, bonita, branca, rica, pobre. Gente que queria levar Jesus para comer um dogão, ou levar para comer num restaurante um pouco mais sofisticado. Tinha gente de todo jeito, interessado naquela notícia que ele trazia. Só que entre tantas informações olfativas, visuais, sonoras naquele lugar, Jesus parou na frente de 2 barcos. De quem eram esses barcos? De Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galiléia. Os mais antigos riram aí. Como é que estava o estado emocional deles? A Bíblia vai dizer em alguns versículos seguintes que eles trabalharam à noite e não apanharam nada. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Teve alguma noite na sua vida que você trabalhou muito e não apanhou nada? Tem alguma área da sua vida que você está trabalhando bastante e o seu resultado é nenhum? Tem alguma área da sua vida, tem alguns projetos inacabados na sua vida? Alguma coisa que você colocou no papel, que você sonhou, que você fez tudo certo, você trabalhou demais, você se projetou, se lançou naquilo, e depois de ter trabalhado a noite inteira, você não apanhou absolutamente nada. Imagina a angústia daqueles homens. E o difícil é que quando você se frustra, aquilo não é só seu, aquilo é da sua esposa, do seu filho, do seu amigo. O difícil é que quando você cai, tropeça, faz qualquer coisa que contraria o resultado lógico de um trabalho, aquilo desabilita você emocionalmente, descredencia você no âmbito da moral, da maneira como as pessoas vão te olhar. Muito provavelmente tinham outros barcos que tinham pescado alguma coisa, resultados ao redor, mas Jesus parou num barco de gente que não tinha absolutamente nada para entregar e para oferecer.
Nada. Nada. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você quis ser um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um líder melhor? Deixa eu te contar uma coisa sobre mim. Eu já senti vergonha de Deus. Já senti vergonha de dizer para Deus que eu fiz de novo o que eu disse que não faria mais. E aí é justamente nesse momento que esse atributo extraordinário entra. Graça de Deus. A graça de Deus, ela vem para quem não consegue sozinho. A graça de Deus, ela vem para quem está trabalhando, cansado a noite inteira e não apanhou nada. Só que sabe o que é impressionante nesse texto? É que diante do cenário, diante da falência moral, o ânimo abatido, imagina Pedro fazendo os cálculos e dizendo: olha, vai dar certo. Eu não sei aqui quem já viajou, eu sei que Deléu, alguns já pegaram estrada. E eu, quando eu começava a viajar, fazia os meus CDs na mão, eu e a minha esposa. E a gente saía para vender aqueles CDs animados. Saía, deixava a geladeira igual o Gênesis, só água e luz. E aí voltava e a esposa dizia: tem que comprar tal coisa. Eu dizia: quando eu voltar, a gente compra. Mas eu chegava no evento, eu pagava excesso de bagagem na ida e na volta, para levar o CD e para trazer o CD de volta, que não vendeu nenhum. E eu tinha que encarar minha esposa e dizer: não vai dar. Deus sempre proveu. Não precisa ficar com dó de mim não, que esse cenário já mudou, amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Mas eu acredito que em alguma área da sua vida, talvez você está vivendo isso, ou vai viver, ou já passou, ou está passando. A grande questão é que mesmo diante da vergonha que Pedro sentia, mesmo diante do cansaço de João, mesmo diante do cansaço de Tiago, que provavelmente fazia a parte financeira, perdendo os cabelos, imaginando como que ia dar conta do resto das coisas. Quando Jesus passou por eles, entre tanta gente naquele lugar, o que eles estavam fazendo? Uma frase que eu pedi para você repetir altão. Diga mais alto ainda. Diga mais alto ainda. Aleluia, lavando as redes. Aí deixa eu perguntar para você: lavar as redes indicavam que eles iam fazer o que no dia seguinte? Pescar de novo. Então deixa eu te contar uma coisa. A minha reflexão para você é que não importa quantas vezes você tenha tentado, não importa quantos fracassos você coleciona, não importa quantas decepções você tenha, não importa quantas coisas deram errado na sua vida, não importa quantas vezes você pecou, você caiu, não importa. O que importa é que se você lavar as suas redes, você está oferecendo para Deus a sua perseverança, a sua consciência de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Olha para quem está do seu lado e fala: lava as suas redes. E o que é lavar as redes, pastor Felipe? Lavar a rede é Deus, deixar Deus tocar em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar. Deixar Deus tocar em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar. Deus sabe onde você chora. E deixa eu te falar, naquela praia tinha muita gente, tinha muitos barcos, e ele só olhou 2, sabe por quê? Deus não faz acepção de pessoa, amém? Mas Ele faz acepção de atitude. Tem algumas atitudes que aproximam mais algumas pessoas do que outras. Então deixa eu te contar uma coisa: tem um Jesus andando nessa praia aqui hoje, eu tenho certeza disso. Tem um Jesus andando aqui nessa praia, tem muitos barcos aqui, mas eu oro em nome de Jesus, que a sua atitude seja: Senhor, eu vou continuar. Senhor, amanhã vai ser melhor que ontem. Senhor, eu vou lavar minhas redes. Senhor, não importa, toca nas áreas mais secretas da minha vida, mais escuras, mais sombrias, mais vergonhosas da minha vida. Porque a gente aprende com Jesus é que cruz é um lugar onde se morre nu. Não tem paninho, irmão, como no quadro. É nu. Quando Adão percebeu que estava nu, sentiu vergonha de Deus e se escondeu de Deus. Isso é o que o remorso faz, o arrependimento não. A gente se lança em Deus mesmo tendo lábios impuros, mesmo sendo um Jacó, mesmo tendo feito o que a gente fez. A gente sabe que o nosso Deus é o Pai de amor, é o Pai, é aquele a quem Jesus chamou de Pai. Então a gente se lança nele. E a minha oração é para que você faça justamente isso. E o que é lavar rede? Eu gosto muito de dar esse exemplo aqui, sempre que estou ensinando esse texto. Eu preciso de um voluntário aqui, de preferência um bodybuild.
Cadê um bodybuild? Não tem bodybuild aqui nessa igreja? Tem um bodybuild. Uma salva de palmas para o nosso bodybuild, gente. Vem cá mais rápido que seu pastor me deu pouco tempo. Gente, como é que é seu nome, meu príncipe? Rafael. Vem cá, Rafael. Você vai me ajudar aqui. Você vai pregar comigo. Você vai ficar bem nesse canto aqui. Gente, quanto pesa esse copo aqui? Quanto pesa? Me ajuda, participa aí agora comigo. 200 gramas, 150 gramas. Rafael, você vai segurar esse copo aqui, ó, com o braço esticado. Sem roubar, tá, parceiro? Então tá, esticado. Tá pesando quanto aí? É bastante. Você vai ficar aí, o pessoal não vai te olhar mais não, vai olhar para mim. Não chama atenção demais não, tá? Tem um Jesus andando aqui nessa praia, você acredita? O que é lavar rede? Olha para mim. É tirar da sua vida tudo que não tem vida. Sabe aquela angústia que te causaram? Sabe aquela ofensa que produziram em você? Sabe aquela calúnia que lançaram contra a sua vida? Sabe aquela maldição sem causa que foi colocada sobre você? Sabe aquele medo que você alimentou? Sabe quando a sua ansiedade é tão grande que você coloca a sua criatividade? Olha só, preste atenção, irmão. Tem gente que coloca a criatividade dela a serviço da ansiedade. Ela começa a imaginar criativamente coisas que sustentam a ansiedade dela presente na vida dela. Sabe isso? Isso é o que você tem que tirar da sua vida. Lavar rede é remover tudo que não vai produzir nenhum tipo de edificação na sua vida, nenhum tipo de progresso na sua espiritualidade. Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser tirada? Tem alguma coisa na sua vida que entrou pequeno? Talvez ela entrou na sua vida pesando 200 gramas. Quanto pesa esse copo aí, Rafa? Agora? Tá aumentando. Agora umas 500 gramas. Vai. Dá para esperar mais. Mas não, eu vou liberar o Rafael. Deixa eu te contar uma coisa. Para que eu pedi para o Rafael? Continua, estica lá. Estica lá, não rouba não. Sabe o que define o peso das coisas? Não é o peso que ela tinha quando entrou na sua vida, é o tempo que você está segurando. Sabe por quê? Olha, ouça. Tem coisas que entraram na sua vida pequenas, leves, ofensas, palavras, mágoas, traumas, coisas que entraram pequenas na sua vida, mas você está segurando essas coisas tanto tempo, irmão. E em nome de Jesus eu oro para que você solte essas coisas hoje. Solta, Rafael, solta em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Rafael em nome de Jesus. Agora volta para a sua Bíblia. Volta para a sua Bíblia. Versículo 3. Estamos juntos? Entrando num dos barcos, que era o de Simão. Olha para quem está do seu lado antes da gente ler e fala: você já lavou suas redes? Vamos seguir no processo. E olha o passo posterior a essa decisão de lavar a rede. Versículo 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E assentando no barco de um falido, ele começou a ensinar a multidão. Sabe o que vai fazer? Sabe o que Deus vai fazer na sua vida se você lavar suas redes? Se você der uma resposta para o Espírito Santo, irmão, saiba de uma coisa: Deus não responde pergunta, Ele responde resposta. E se você responder a sua fé, se você responder as convicções, se você responder a sua esperança, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai entrar no seu barco. Por mais desqualificado que você seja, por mais improvável que você seja, por mais despreparado que você seja, Ele vai entrar no seu barco. Sabe o que Ele vai dizer? Se afasta um pouco da terra. Sabe por quê? Porque na terra a gente acha que orar é dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse. A gente acha que orar não é lançar em Deus as nossas ansiedades, é projetar em Deus e orar a partir da nossa ansiedade. Então sai da terra, porque agora você vai entender que oração é o que transforma o seu encontro com Jesus em relacionamento. Vai para um lugar onde as pessoas vão olhar e vão dizer: mas é Pedro? Sim. E no meu barco, no barco de um improvável, como eu, como você, Jesus vai se assentar e vai curar pessoas, vai transformar a biografia de pessoas, vai restaurar casamento, vai mudar a vida financeira de pessoas no seu barco. Porque Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quiser. E isso é graça de Deus. Isso é favor imerecido. Mas tudo começa lavando rede.
começa lavando rede. Você lava a sua rede. Tem um Jesus andando aqui nessa praia hoje, amém, irmãos? Você lava a sua rede, Ele entra. E agora você vai dizer coisas que você nunca estudou para dizer. Palavras de conhecimento, de sabedoria vão escorregar da sua boca. E você vai dizer: eu nunca disse isso. Mas o Espírito da sabedoria que te conduz a toda a verdade vai estar presente na sua vida, no seu barco, usando a sua vida de forma sobrenatural. E como é bom ser usado por Deus. Como é bom perceber que mesmo sem merecer, Ele me possui e me usa. Ele cura pessoas através da minha história. Ele restaura a vida de pessoas. Ele restaura a saúde física, a saúde emocional. E é isso que Jesus quer fazer através da sua vida. Mas para isso, irmão, você precisa deixar Deus tocar em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar. Para isso você precisa soltar os copos que você está segurando. Coisas que entraram leves, mas hoje são pesadas. Palavras que foram criando raízes no seu coração. E você não protegeu o seu coração e a sua mente. Faz sentido o que eu estou dizendo para alguém aqui, irmão? Dá um amém em nome de Jesus. Depois de entrar em um dos barcos, ensinar e pregar, e os questionamentos apareceram: mas como assim? André Fernandes, pastor? Felipe Vilela? Irmãos, eu sou pastor hoje na mesma cidade onde eu fui um drogado. Na mesma cidade onde eu pedia moeda no farol para fumar uma pedra de crack. Eu prego hoje para um monte de gente domingo na minha frente. Tem político, jogador de futebol, tem um monte de gente. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é a prova cabal que o Evangelho funciona. O Evangelho dá certo, irmão. Se você se submeter a um processo que o Espírito Santo vai conduzir a sua alma, e você não quiser pegar atalho nenhum, mas você se submeter a esse processo, e saiba que tudo que Deus faz através do processo. Deus trabalha com semente e processo, semente e processo. É assim que Deus trabalha. E aí, depois de usar Pedro, depois de usar o barco de Pedro, depois de todas as pessoas perceberem que entre tantas escolhas e possibilidades que Jesus tinha, Ele escolheu o barco do Pedro. Agora Ele dá uma palavra para o Pedro. Versículo 4, olha comigo. Jesus me ajuda. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Preste atenção. Você lava as suas redes, diga amém. Ele entra no seu barco, diga amém. Mas vai chegar uma hora que ele vai parar de falar, porque ele não quer mais falar através de você, ele quer falar com você. E preste atenção. Quando acabou de falar, sabe o que acontece? Tem momentos no processo em que você vive que Deus parou de falar, mas você quer continuar falando. E aí você vai viver o puro suco da religião. O que é religião? É viver para Deus, em nome de Deus, sem a pretensão, trabalhar para Deus em nome de Deus, sem a pretensão de se tornar mais íntimo de Deus, sem a presença de Deus. Deus parou de falar, irmãos, eu paro também. O que é que Deus está te mandando fazer hoje? E não importa quem você seja, em alguma parte do processo você está, ou você está lavando rede, ou Jesus está usando a sua vida, ou talvez Ele está dizendo: filho, agora vai para onde as águas são mais fundas. Porque foi isso que Ele disse para Pedro: Pedro, agora vai para um lugar de mais profundidade. Pedro, agora otimiza o seu tempo. Aprende a remir o seu tempo, aprende a contar seus dias. Volta a fazer coisas que você nunca devia ter deixado de fazer. Começa a fazer coisas que você precisa fazer. Pedro, vai para onde as águas são mais fundas. E lá ninguém te vê. Lá ninguém te vê. Lá ninguém tira foto. 2023 eu vivi o pior ano da minha vida, pesando 122 quilos. Não queria mais ver a minha foto em lugar nenhum. Sumi do Instagram, sumi da internet. Ninguém. Por quê? Porque eu estava mal. Eu andava pela minha casa, não me faltava amizade, não me faltava palavra, mas me faltava um monte de coisa no meu corpo, na minha saúde, e coisas que Deus precisava tratar comigo. Deus tinha parado de falar e eu decidi ficar calado, sem explicar nada para ninguém. Mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que escrever, você tem que gravar, você tem que lançar. Tá bom. Você tem que se entender no processo. Foi o pior, mas foi o melhor ano.
Porque ali eu aprendi a me cuidar, aprendi a me amar. E ali Deus diz coisas para mim que ninguém ouviu. Porque quando você está em águas fundas, ninguém ouve o que Ele te diz. Lá é o lugar onde você mata urso e leão e ninguém vê. Lá onde você ajoelha e quer morder o chão. Lá é onde você vai entender que coisas grandes e ocultas não estão no YouTube, no Google, estão no coração do seu Deus. E Ele quer revelar coisas para você que nem a NASA sabe, irmão. E lá Ele te entrega a convicção de que você tem a mente de Cristo. Em águas fundas ninguém te olha, irmão, ninguém te liga. Em águas fundas você está sozinho, por isso que muita gente foge desse lugar. Mas essa parte do processo, ela é real e ela existe. Uma vez eu fui no órgão de luz lá de Santa Catarina. Como é que chama aqui o órgão de luz? Enel. Uma vez eu fui na Enel, lá em Santa Catarina. Eu morava lá ainda em Itajaí. Fui resolver uma situação jurídica de uma casa, da igreja tal e tudo mais que fui resolver. E aí eu entrei lá, peguei uma senha para ser atendido. E essa senha dizia a hora que eu entrei e a hora que supostamente eu seria atendido. Ia demorar muito. Eu sentei no canto, falei, vou jogar Candy Crush. Na época estava na moda. Se você riu é porque você também foi viciado nesse negócio. Pedia vida para os outros de madrugada. E eu fiquei ali no meu Candy Crush da vida. E me deu vontade de ir no banheiro da Enel. A Enel fornece luz para todo o estado de São Paulo, é isso? Ilumina as ruas, as cidades, os hospitais, as igrejas, as praças, os parques. Eu cheguei na Enel, apertei o interruptor e, para minha surpresa, o banheiro da Enel não tinha luz. Na hora eu pensei, rapaz, não está fácil para ninguém, né? Mas Deus falou comigo, irmão. Deus falou, meu filho, tem muita gente que leva luz para muitos lugares, ilumina muita gente, abençoa muita gente com luz, mas tem alguns cômodos da sua casa que estão em trevas. Ia ficar muito feio me ajoelhar no banheiro da Enel. Então eu pus a mão na pia e falei, Senhor, é a minha casa, me ajuda. E o Espírito Santo, de uma forma tão branda, disse, abre a janela, meu filho, deixa o sol da justiça iluminar a sua casa. E eu descobri uma coisa, se você for guardar alguma coisa do que eu falei, guarde isso. Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa nas suas virtudes, na sua habilidade, na sua performance. O poder de Deus se aperfeiçoa em gente vulnerável, em gente que se coloca fraca diante de Deus. E aí a graça de Deus entra. Para um Paulo que foi aonde ninguém foi, viu o que ninguém viu, ouviu o que ninguém ouviu. Paulo foi lá no terceiro céu, voltou de lá dizendo, eu vi coisas inefáveis. Essa palavra significa coisas que não podem ser traduzidas em nenhum idioma. Mas depois de ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu, ir aonde ninguém foi, ele volta de lá dizendo, foi-me dado um espinho na carne, e eu orei para que Deus tirasse esse negócio de mim. Mas sabe o que ele me disse? Meu filho, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa assim, em gente de barro, arrastando pé de argila pelo mundo, em gente que está com a mala pesada demais, que precisa de força de Jesus para soltar copo. Tem um Jesus andando aqui nessa praia, irmão. Eu não sei o que você vai fazer com as suas redes. Em águas fundas a gente descobre que nada impressiona Deus. Nada, absolutamente nada. O tamanho do nosso ministério, a nossa música, pregação, livro, nada. O seu dinheiro, nada. A NASA descobriu uma estrela com 10 quinquilhões de diamantes no núcleo de uma estrela. No núcleo de uma estrela tem 10 quinquilhões de diamantes. Isso é dinheiro para comprar uns 10 mundos mobiliados, com tudo dentro. Deus chama cada uma dessas estrelas pelo nome. Nada impressiona Deus, Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. É interessante que lá na eternidade a gente tem uma informação da Nova Jerusalém, que as ruas são de quê? De ouro. Aí todo mundo pensa, no céu eu vou ser rico. Mas sabe qual é o recado que Ele está dando? Que o metal pelo qual as pessoas morreram e mataram, no céu é chão. Nada impressiona Deus, irmãos. A única coisa que impressiona um Deus que mede o céu com a palma das mãos, que chama as estrelas pelo nome, que toma as nuvens como seu carro, que toma a terra como estrado para os seus pés. Sabe o que impressiona Deus? Um pecador quebrantado, contrito, dizendo, Senhor, me perdoa.
me ajuda a ser um pai melhor, me ajuda a sair desse negócio que me amarra há tantos anos. Deus sabe onde você chora, irmão. Tem um Jesus andando aqui nessa praia. Louvado seja Deus. Feche seus olhos um instante, erga suas mãos para o céu, se renda ao Senhor, diga alguma coisa para Ele. Sinaliza para Ele que você quer lavar suas redes. Sinaliza para Ele. Diga: Senhor, eu quero. Estende a sua graça sobre nós, Senhor. Faz o seu milagre em nós, Deus. Aleluia. Versículo 5. Versículo 5. Respondendo Simão, disse: Mestre, eu estou trabalhando a noite inteira com o meu casamento. Estou cansado, Senhor. Mestre, eu estou trabalhando a noite inteira com a minha empresa. Tenho mais prazer de acordar e ir para lá, porque eu sou prisioneiro daquele lugar. Mestre, eu estou trabalhando a noite inteira com o meu noivado, com o concurso que eu quero fazer, com a conversão do meu marido, com a conversão do meu filho. Estou trabalhando a noite inteira, estou cansado, Senhor. Eu fiz de tudo. Eu olhei a tábua da maré, eu olhei a lua, eu fui pescar, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu tentei com a força do meu braço até aqui. Eu não apanhei nada, eu estou cansado. Mas quer saber, Senhor? Sabe o que Pedro responde? Sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra eu lançaria as redes. Preste atenção. Você lava suas redes, diga amém. Ele entra no seu barco e Ele vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Ele para de falar, te chama para um lugar mais fundo, para um lugar mais profundo nele, para um lugar onde as suas fontes estão nele, onde a sua vida está nele, onde o seu prazer está nele. E depois de tudo isso, sabe o que Ele faz? Ele te entrega uma palavra. E se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma palavra de Deus, saiba de uma coisa: a terra passa, o céu passa, os impérios passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não há ferrolho nem porta que fiquem de pé diante da sua voz. Nada pode ficar diante de uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, ainda que o diabo apareça na sua frente, a palavra tem poder de partir o diabo no meio, para você ir onde Deus disse que você vai, para você chegar onde Deus disse que você vai chegar. Você tem uma palavra de Deus. O que é que eu tenho? Eu não tenho nada. Eu só tenho semente, André. Eu tenho uma palavra, André. Uma palavra de Deus. Uma palavra. E aí Pedro faz isso. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e quase se rompiam-se as redes. Diga amém, glória a Deus. Fizeram sinais aos companheiros que estavam aonde? No outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram os barcos. Ai, Senhor, me ajuda. E encheram os barcos, de maneira que quase foram a pique. Pedro fez sinal para os companheiros que estavam aonde? Responde certo em nome de Jesus. Na terra, na praia. Você não foi chamado para estar na praia esperando as coisas acontecerem. Deus te chamou para águas fundas, para viver coisas sobrenaturais, extraordinárias. E quando você chegar nesse lugar, não vai ser para você cantar, com todo respeito, alguma música que dê a conotação de que você é especial. Não, Deus está te dando resultado para que você faça sinal para as pessoas e divida isso com o máximo de pessoas que você puder. Reparta isso com as pessoas. Agora, sabe onde foi que Pedro fez a pesca maravilhosa? Pergunta para o seu irmão: sabe onde Pedro fez a pesca maravilhosa? Ele te respondeu? Pergunta para outro irmão, fala: sabe onde Pedro, só para vocês acordar, sabe onde Pedro fez a pesca maravilhosa? No mesmo lugar que ele não tinha apanhado nada. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, meu irmão, que nas mesmas áreas da sua vida que você não apanhou nada, nas mesmas áreas da sua vida que você sofreu vergonha, nas mesmas áreas da sua vida onde você caiu, onde você pecou, onde você errou, onde você foi envergonhado, onde você foi motivo de vexame, nessas mesmas áreas Deus estende sobre a sua vida graça e favor, e você viverá milagres extraordinários e pescas maravilhosas em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se é para Jesus, faz isso direito.
sei o que você vai fazer com essa informação, mas hoje é dia de soltar copo. Hoje é dia de sair daqui sem estar segurando esses copos. Coisas que entraram pequenas, mas hoje se tornaram grandes. Deixar Deus tocar em áreas da sua vida. Abra janelas da sua vida, irmão. Confesse as suas fraquezas. Essa graça, esse favor imerecido é o que sustenta a gente no meio desse processo. Porque senão a gente não lava a rede. Porque senão a gente não acredita que o nosso barco de fato pode ser usado por Jesus. Domingo passado eu estava conversando com a minha igreja sobre a parábola do filho pródigo, dizendo que eu só sou crente por causa daquele texto. Porque Jesus coloca um Deus poderoso na janela da casa, esperando um pecador voltar. E o pecador nem de longe, Deus já vai ao encontro dele. Só que quando aquele filho pródigo chega, ele chega querendo explicar assim: pai, pequei contra ti, já não sou digno. É como se o pai interrompesse a explicação dele. Sabe por quê? Olha para mim. Porque a gente quer merecer o amor de Deus. A gente quer dizer: Deus, agora eu mudei, estou diferente. Olha para mim, olha como eu sou bom agora. A gente quer merecer. A gente acha que Deus transforma água em gelo. Deus não muda a forma, Deus muda a natureza. Deus não vai transformar água em gelo, Ele vai transformar água em vinho. Ele muda a natureza. Essa mudança vai acontecer da pele para dentro. Talvez as coisas aqui fora vão continuar iguais, mas aí dentro do seu coração suas redes estão lavadas. Você está pronto para uma pesca extraordinária. Quando Jacó foi transformado pelo Senhor, e aqui eu termino. Quando Jacó viveu aquele embate com Deus, maravilhoso. Jacó tinha fugido de todo mundo a vida inteira. Fugiu do pai, fugiu do irmão, fugiu do sogro, fugiu de todo mundo. Mandou a família ir na frente, porque Esaú estava vindo com um exército poderoso. Eu não sei se você lembra do texto. E Jacó ficou. E quando ele passou pelo Val de Jaboque, ele teve um encontro com Deus. E a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus a noite inteira. Olha para mim, a noite inteira. E naquele dia, um homem que tinha o nome de enganador foi transformado em Israel, príncipe de Deus. Só que eu quero que você imagine Jacó chegando, todo rasgado, mancando, nas duas mulheres dele e nos filhos. E o pessoal perguntando: onde você estava, pai? Lutei com Deus. Pai, você fugiu de todo mundo a vida inteira, pai. As mulheres não acreditando nele, perguntando: quem filmou? Ninguém. Quem registrou? Ninguém. Por que você está mancando? Você brincou? Fala logo. Negócio de igreja não vai dar certo não. O que aconteceu? Eu não sei se vocês vão acreditar, mas aqui dentro eu já não sou mais Jacó. Eu sou Israel. A Bíblia fala de um testemunho que você tem no peito. E eu oro em nome de Jesus para que esse testemunho se acenda em você, e você acredite em tudo que Deus vai fazer na sua vida, da pele para fora. As coisas vão mudar em você, as coisas vão ser transformadas em você, as coisas vão ser ordenadas dentro de você. Fecha os seus olhos agora. Começa a dizer: Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Deus. Toca a minha vida. Toca a minha vida, Senhor. Toca em mim. Tem um Jesus andando aqui nessa praia. Pega essa informação, fique de pé, se ajoelhe, fique do jeito que você quiser, mas nos ajude a adorar a Deus. Se coloque diante desse Deus maravilhoso que está andando entre nós, dizendo: essa palavra é para mim, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com a canção. Nos ajude a adorá-lo.